você precisa encontrar a origem dos seus conflitos. Você quer arrumar a sua vida? Quando a gente pega a vida do Caim, qual que era o problema do Caim? O Caim era um egoísta. O Caim, ele era um soberbo. A origem de todos os seus males é que ele só cultivava a si próprio. Só as coisas dele que prestava. Só ele que era o bom. Só ele que sabia fazer tudo. Não admira que ele chega no altar de Deus e ele coloca um tomate, ele coloca lá uma verdura, uma fruta, alguma coisa que ele mesmo plantou. Porque ele acha que o que ele faz é mais importante do que Deus faz ou o que Deus está fazendo. Mas isso é sinônimo de soberba, de orgulho, pessoa orgulhosa. E aí você vê ele fugindo da presença de Deus depois, e ele faz uma cidade. O Caim construiu uma cidade. É o primeiro homem no mundo a construir uma cidade. Qual é o nome que ele dá na cidade? O nome do seu próprio filho. Sabe por quê? Ele pensa que foi ele que fez. Então, a origem de todos os problemas de Caim era a soberba, era o orgulho. Pode ser que é uma questão a ser resolvida na tua vida. Você é uma pessoa orgulhosa, soberba? Não sei. Você sabe. O Caim sabia. A gente vai ver pelos sintomas. E depois nós entramos na história de Abraão, que é um outro exemplo de origem de problema. Por que que esses dois irmãos estão brigando? Eles estão brigando porque eles têm muito gado. Eles estão brigando por espaço. Eles estão brigando porque, olha, é pasto que está faltando, é muita ovelha no pasto, não tem água para todo o gado. Então eles estão brigando por causa dessas coisas. Mas isso é avareza. A origem daquela briga, aquela briga de irmãos, era por causa de coisas bobas, um pasto, uma cabeça de ovelha, água não água. Imagine que você briga com seu irmão da igreja, às vezes irmão de sangue, e você briga por causa do quê? Por causa de um carro. Às vezes você briga em casa porque aquele lado do sofá é seu. Você vai brigar porque, olha, tomou todo o leite e não deixou nem um pouquinho para mim. Sabia que eu ia chegar com sede. É porque ele jogou esse negócio no chão. É uma espécie de egoísmo, mas é avareza. Está no nosso coração essas coisas. Essa é a origem de muito, mas de muito fratricídio. Coisas bobas. Nós vimos a briga dessas duas mulheres. Qual que era a origem de Ana e Penina ficar brigando tanto? Uma disputa quase que sem limite. O meu marido me ama e não te ama. Acontece que eu tenho filho e você não tem. Aí ficava mulheres competindo. Esse é um problema que acontece com muitas mulheres. Elas competem entre elas. Qual que é a origem do problema? É o espírito de competição que existe na mulher. Você não precisa gastar tanto, você não precisa se desgastar tanto para competir, achando que todas são suas rivais, porque senão você não vai viver, você só vai sofrer. E o rei Davi, onde é que estava a origem do seu problema? Não, é porque ele era um adúltero. Não, mas isso não é a origem do problema. E o profeta, quando foi conversar com ele, não disse que essa era a origem do problema. Vamos lá no 2 Samuel, capítulo 12. E versículo 8, sobre a origem da crise de Davi. Eu te dei a casa do teu Senhor. Deus está falando com Davi. Olha, eu dei a minha casa para você. Eu dei a casa de Saul para você. Eu dei as mulheres do teu Senhor em teus braços. Eu também dei a casa de Israel. Eu dei a casa de Judá. E se você acha que isso é pouco, Davi, eu acrescento. O que você não tem? Me pede que eu te dou. Aí no versículo 9, mas você desprezou a palavra de Deus, fazendo o mal diante dos seus olhos. Aí, meus irmãos, é nessa frase que você encontra a origem de todos os males na vida de Davi. Não foi o adultério, é que ele desprezou, no auge da vida dele, ele desprezou, aqui o versículo 9, a palavra de Deus. E um homem que despreza a palavra de Deus, ele é capaz de tudo. Se ele se a palavra de Deus não tem valor na vida dele, você acha mesmo que o seu semelhante terá valor? Que os seus amigos terão valor? Que a igreja vai ter valor?
Então essa é a origem, é muito importante, preste atenção no título. Encontre a origem da sua crise, do seu problema. Se você não encontrar a origem da sua crise, do seu mal, daquilo que te aflige, você não vai conseguir viver uma vida para Deus. Você vai viver para você. E se você viver para você, você vai ser infeliz. Não vai ter paga da sua vida. E você sempre vai achar que está faltando, porque vai estar faltando. Encontre a origem. Peça para Deus colocar no seu coração, não só para encontrar, mas para você aceitar que aquela é a origem de todo o seu problema. Aquele é o mal que eu preciso combater. Não é só entender, saber qual que é a origem do pecado. Você tem que aceitar que aquilo realmente está atrapalhando a sua vida, e aí você vai ter chance de mudar. Então é muito importante começar por aí. Começa pelo começo. Tudo tem que achar a origem. Como é que você quer curar o seu problema se você não encontrar a origem? E quando você encontrar, não passa um pano quente. Comece a tratar. Nós falamos de encontrar a origem, mas preste atenção. Note os sintomas da crise, porque toda enfermidade se manifesta por fora. É uma tosse. Uma tosse pode não ser nada, pode ser uma alergiazinha qualquer, mas pode ser uma tuberculose, pode te matar. O Caim, antes que ele matasse o irmão dele, ele já estava com a cara virada, ele já estava com o semblante descaído, ele já estava de bico torto. Esse é o sintoma. E Deus até abordou isso. Ô Caim, por que você está com o seu semblante descaído? Por que você está com a cara virada comigo? Por que você está bicudo desse jeito? Deus abordou. Deus não deixou barato. Deus tentou abrir o olho dele. Que bico é esse, rapaz? O que está acontecendo? Mas Deus, meus irmãos, alertando sobre os sintomas, não adiantou nada. Esse era o sintoma. Ele estava de mal de Deus, mal educado com Deus. Cadê seu irmão, Caim? Eu não sou guardador do meu irmão, coisa nenhuma. Ninguém está me pagando para guardar o meu irmão. Veja só, mal educado com Deus. Isso é sintoma que alguma coisa está errada. Se você pegar um jovem, uma moça, um pai de família, uma mãe, se ela começa naquele esbravejamento, pessoa que começa a boquejar, queixo duro, tem alguma coisa errada. Está vivendo uma crise espiritual, tem que tratar. Olha, isso é só um sintoma. A agressividade é só um sintoma. Não é a origem, mas assim, é uma luzinha vermelha dizendo, ó, tem alguma coisa errada comigo. O meu semblante se descaiu. Mas às vezes você não está de cara fechada. Aí fica mais difícil saber que alguma coisa está errada. É como o Abraão e o Ló. Eles estão lá no pasto, eles estão brigando. Eles não estão querendo mais saber de adorar a Deus, de ir para o culto, se alegrar. Agora eles estão contando quantas cabeças eles têm. Eu tenho 1.050 cabeças, eu tenho 1.051 cabeças. Eles estão preocupados com o gado. Enquanto a palavra de Deus fica desprezada, as coisas de Deus ultrajadas, aí eles estão ali, preocupados se vai nascer um bezerro, se vai nascer um carneiro, se vai nascer alguma coisa. Cuidado, hein? Quando você entra e sai da igreja do mesmo jeito, e quando as coisas espirituais não têm mais valor para você, mas as outras coisas materiais que vão queimar com fogo, diz o apóstolo Pedro, vão torrar, se essas coisas são importantes para você, acredite, você está com uma crise espiritual. Se você não estiver de bem com Deus, se você não tiver tempo para Deus, você está vivendo uma crise terrível. Você tem que pedir para Deus, Deus, me ajuda, eu quero enxergar o meu semblante descaído, eu quero enxergar isso na minha vida, porque isso é um sintoma ruim. Chorando, é o caso de Ana. Provocando, descontente, era o caso de Penina. Cada um do jeito dela, um com o bocão aberto desse tamanho, a outra tirando sarro, maldizendo, fazendo pirraça, sabe? Mas as duas estão em crise. É claro que elas estão em crise. Estão disputando o amor do marido.
Agora, talvez a coisa mais triste que a gente vê nessa questão de sintoma é a vida de Davi mesmo. Porque ele começa a fazer concessão pecaminosa. Diz assim, não, mas lá no palácio dos Moabitas, lá eles podem ter quantas mulheres eles quiserem, né? Lá no palácio dos Edomitas, o rei de Edom é menor do que eu, tem 50 mulheres, por que eu não posso ter mais? Começa a fazer concessão pecaminosa, olhando para o mundo, achando que tem que imitar o mundo. Por que eu, sendo rei, eu tenho que sair para a guerra? Ele foi e pendurou a armadura. Por que eu vou sair para a guerra? Vou ficar aqui um pouquinho. Está vendo? Isso é sintoma. É sintoma de que, Davi, tem alguma coisa errada na tua vida. Tem sim. Olha, você está acumulando mulheres. Você está muito preguiçoso, cara. Não está certo não, Davi. Tem alguma coisa errada. Os amigos verdadeiros, as pessoas que estavam dispostas a morrer por ele. Literalmente, irmãos. Olha, eu estou com vontade de beber água, mas a água que eu gosto de beber, aí ele coçava as costas, está lá na minha cidade de Belém. Aí o camarada sai, atravessa o campo dos filisteus, quase leva uma flechada, quase leva uma pedrada, quase leva uma facada. Aí vai lá, pega uma água da bica, sai correndo e volta, quase leva uma flechada, quase leva uma pedrada, quase leva uma facada e chega suando. Ô Davi, aqui, ó, essa água eu peguei para você lá de Belém, sabe? É o tipo de amigo que ele tinha, amigo verdadeiro, fiel. E aí, por causa de uma mulher, ele desprezou tudo isso. Não tinha valor, isso é sintoma. Então, preste atenção, porque não é só porque você está com o semblante descaído, que alguma coisa está errada na sua vida. Pode ser que você está muito bem materialmente, mas espiritualmente, o que realmente conta e interessa, você pode não estar bem. Agora considere uma outra coisa, considere as consequências da crise na sua vida. E aqui a gente antecipa, não é preciso chegar nesse ponto, não é preciso você sofrer, não é preciso acontecer desgraça, para você abrir os seus olhos. No caso de Caim, matou o irmão dele. Matou o irmão, saiu da presença de Deus, construiu uma sociedade sem Deus. É o que aconteceu. Ele estava com a vida toda torta, ele falou assim, eu não quero consertar a minha vida que está toda torta, eu vou viver do meu jeito. Hoje estão lá junto com o rico, clamando no inferno, dizendo, pai Abraão, que tormento é este, pai Abraão? É lá que eles estão. Uma outra coisa, sobre essa questão de consequência, que nós vimos também, é o afastamento de Ló com seu tio. Não, mas é porque os dois tinham que se afastar. Olha, é para se afastar, podia não andar junto, mas não do jeito que aconteceu. Olha, eu vou para a direita, você vai para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se vira, meu amigo. Olha o jeito que eles estão resolvendo a questão. Então, o jeito, meus irmãos, de resolver a crise, e teve consequência séria do jeito que eles resolveram, a gente vai ver já já, mas Ló se afastou do tio e perdeu a família. Como assim ele perdeu a família? A esposa dele morreu, se tornou numa estátua de sal. 2 filhas já estavam habituadas ao pecado de Sodoma e de Gomorra, quando fugiram, e só fugiram porque o anjo pegou na mão de cada uma delas, e levou elas para longe, e lá elas pecaram com o próprio pai. Uma ideia absurda, doida, maluca. Como é que pode pensar, se eu tiver filho com meu próprio pai, continua o nome dele? Olha que absurdo. Sendo filha dele, sempre continuaria sendo dele, da descendência dele. E Davi, o Davi, meus irmãos, quais foram as consequências de não ter consertado a vida? O adultério. Aí sim, o adultério é consequência. Depois, ele mandou matar o marido da amante, mas depois ele viu a espada consumindo a sua própria casa. Filhos morrendo, mulheres sendo violentadas, guerras perdidas, luta contra o próprio filho. Quantas notícias tristes ele foi tendo dia após dia, porque consertou a vida tarde demais. Então não precisa chegar nesse estágio. Quando você percebe o sintoma, você já tem que correr na origem do mal. Aí evita tudo isso. Você não precisa ser destruído, consumido pelo diabo,
para consertar a sua vida. Aí vai o conselho nosso, que é encontre a solução para a sua crise. Agora, solução não é a tua solução. Não é uma solução humana, simplista. Não se dá com o vizinho, vai lá e mata o vizinho. Resolveu o problema. É assim que nós vamos resolver os nossos problemas? Jesus disse que a gente não mata só com espada, com revólver. Não. Só de criar um ódio no coração, você já está fazendo o quê? Está matando a pessoa. Ah, já resolvi o problema com ele. O que você fez? Não, nem olhe na cara dele. Para mim, olha, cada um para si, Deus para todos, é assim que eu vou tratar ele de hoje em diante. Ah, é? É desse jeito? É o jeito que você vai resolver os seus problemas? Então você não resolveu o seu problema. A solução que Abraão e Ló encontraram é esquerda e direita. Talvez o Abraão poderia olhar para o sobrinho dele e dizer assim: meu sobrinho, a gente não vai ficar brigando não. Melhor a gente se separar, porque você já é de maior. O titio já fez tudo que podia por você. Olha, é o seguinte, vou dar um conselho para você. Se você for muito para a direita, os filisteus moram ali, eles não prestam não. Esse povo é um povo ruim. Se você for muito para a esquerda, você tem que tomar cuidado, meu filho, porque ali é o povo de Sodoma e Gomorra. Fique esperto, hein? Esse povo não vale nada, não tem temor de Deus. Povo pecaminoso, terrível. Não vai nem para a esquerda nem para a direita. Mas olha, adiante de nós, em Salém, mora Melquisedeque. Quem sabe você encontra com Melquisedeque um apoio, uma ajuda, já que a gente precisa se separar, vai morar perto dele. Aí sim, meus irmãos, seria uma solução espiritual. Mas falar assim, eu vou para lá, vai para cá e tal, não, isso não é solução espiritual. Isso só vai acarretar em mais problemas, como aconteceu com Abraão e como aconteceu com Ló. Você precisa ter uma solução espiritual. Não podemos resolver nossas crises de qualquer jeito, porque essas crises são crises espirituais. Sempre me vem na memória aquele filho de profeta, que quando Eliseu chegou na cidade, estava todo mundo passando fome. Um monte de profeta olhando para a panela vazia e ninguém fazia nada. Aí passa fome mesmo. O profeta olhou e disse: gente, sai pelo campo, acha alguma coisa para comer e joga dentro dessa panela, faz uma sopa. Aí o camarada se animou. Já chegou, ele viu umas bolinhas lá, já falou: é essas aqui mesmo. Pegou as bolinhas e já jogou dentro da panela. E aí os preguiçosos em geral: oba, agora a gente vai ter o que comer. Nem se preocupou em saber o que era. E aquela bolinha era veneno. E todo mundo comeu. Aí daqui a pouco alguém gritou: ai, estou morrendo engasgado. Morte na panela, profeta, morte na panela. Olha o jeito que resolve o problema. Já a primeira coisa que aparece, já pega e joga dentro da panela. Quero casar. Primeiro maluco que apareceu, eu pego. A vida uma doidice, né? Aí não pode reclamar. Cuidado com o jeito que você resolve a sua crise. Talvez você tenha vontade de resolver, mas você tem que ter cuidado. Sabe por quê? Porque crises espirituais precisam de soluções espirituais. Você quer resolver? Resolve do jeito de Deus, não do seu jeito. Por exemplo, a crise da imoralidade, no caso de fornicação, adultério, como aconteceu com Davi, só pode ser resolvida com o quê? Com o abandono total do pecado. O pecador precisa abandonar totalmente o pecado. Não tem outro jeito. É que nem idolatria. Ou você cai fora, ou você se dá mal. Agora, Davi, ele teve uma solução espiritual. Ele trocou. O que ele fez? Ele trocou o pecado pela adoração. Lembra que o filho dele morreu? E na morte do filho dele, todo mundo esperava que ele ia se descabelar e fazer isso, aquilo, aquele outro. Ele entrou dentro do templo, ele colocou o joelho no chão, e ele começou a orar para Deus. Ele parou de chorar, e a Bíblia diz que ele foi lá, orou, e ele adorou. Meus irmãos, essa é a solução, é você abandonar e adorar a Deus. Porque até então você adora a si mesmo, porque se você adorando o pecado, você adora a si mesmo. Você adorando o mal, você está adorando a si mesmo. A carne é a si mesmo. Mas quando você abandona e passa a adorar a Deus, mesmo querendo continuar no pecado, você adorando a Deus, mesmo não entendendo tudo que está acontecendo, eu adoro a Deus, é diferente.
Isso é uma solução, meu Deus. Eu sei o que eu tenho que fazer. O quê? Eu tenho que te adorar. É isso que eu tenho que fazer. Nós estudamos o livro de Malaquias, a crise espiritual no tempo de Malaquias. Eu digo uma coisa para vocês, eu escutei uma coisa hoje horrível, de uma igreja. Alguém foi lá e disse assim: olha, meus irmãos, já sei como é que nós vamos pagar as contas da igreja. Cada família dá R$20 por mês, está bom. Deus não precisa de esmola. A pessoa ganha um salário mínimo, ela ganha R$700. E eu já ganhei menos de um salário mínimo. Quando eu casei, eu ganhava meio salário mínimo. Meio. Então, se fosse hoje, se eu ganhasse esses R$350, o meio salário mínimo, era mais do que uma proposta indecente dessa que eu daria para Deus, sem roubar a Deus. Porque acha que vai acontecer o quê com o dinheiro que nós roubamos de Deus? Por que tanta crise financeira na vida dos cristãos? Porque roubam a Deus. E enquanto eles não entenderem isso, vão continuar em crise. Se eu roubo a Deus, mas é claro, é mais conveniente que eu faça uma proposta. Isso eu escutei quando eu tinha 16 anos de idade. 16, 17. Fui numa igreja em Congonhas, uma igreja da convenção de Tábua. Aí o camarada foi lá, ele ia pregar naquela manhã. Eu falei: que legal, meu amigo de escola vai pregar e eu vou escutar ele pregar. Ele disse: olha, eu recebi um dinheiro e eu fiquei com dó de dar o dízimo, então eu fiz uma proposta de coração para Deus que eu ia dar esse tanto aqui. E Deus ficou contente comigo. Meus irmãos, eu não era pastor, eu não estudava no seminário, eu não conhecia a Bíblia direito. Sabe o que eu disse dentro de mim? Seu ladrão sem vergonha, como é que você tem coragem de subir aqui na frente e falar uma coisa dessa? Mas a igreja não era minha. Eu estava ali para escutar ele pregar, porque eu admirava ele. Eu saí triste. Eu lembro que no meu primeiro salário, a minha alegria era chegar no domingo para fazer o que Deus mandou. Como é que alguém quer ser feliz roubando a Deus? A falta de sensibilidade pelas almas. Você não sente amor pelas almas quando você vê uma perdida? Tem que evangelizar, tem que falar de Jesus Cristo. Você vê uma pessoa indo para o inferno, aquilo não te toca. O pastor João gostava de evangelizar a criança porque ele achava que era uma vida, inteira para Jesus Cristo. Ele falava: se eu ganhar uma criança, eu ganho uma vida inteira para Jesus. O João não gostava. João é o discípulo amado. João é o discípulo que mais falou de amor na Bíblia. João é o discípulo que escreveu: Deus é amor. Esse é o mandamento que ouviste desde o princípio: amai-vos uns aos outros. Mas foi ele que disse: Senhor, o Senhor quer que a gente manda descer fogo do céu e mata toda essa raça ruim de samaritano? Ele não tinha amor pelas almas. Foi olhando para Jesus, foi andando com Jesus, olhando para o que Jesus vê, pensando como Jesus Cristo pensa, amando o que Jesus ama, que ele passou a amar as almas. Então, crises espirituais precisam de soluções espirituais, porque não é de qualquer jeito que você vai arrumar a sua vida. Você nunca vai resolver definitivamente suas crises, se não alinhar o seu pensamento e as suas obras ao pensamento e à vontade de Deus. Você não vai arrumar. Esse era o problema de Caim. Caim não queria alinhar a sua vida aos pensamentos e à vontade de Deus. Por isso que ele fugiu. Não fuja. Alinhe seus pensamentos e as suas obras ao pensamento e à vontade de Deus. Meus irmãos, pode ser que vai aparecer uma crise nesse próximo ano. Eu acredito que vai ter muitas crises. Pode ser que já entre em crise, né? Mas eu queria lembrar o que nós pregamos sobre Isaías. Ele entrou no templo em tempo de crise. E se no tempo de crise você estiver fora do templo, vai ficar mais difícil para você. Então o primeiro passo foi esse: eu entrei no templo. E quando ele entrou no templo, ele viu Deus no seu trono. Isso significa poder. Não é porque o rei Uzias morreu que tudo acabou. Não é um rei que vai resolver minha vida. Não é porque ganhou A ou perdeu B que as coisas vão melhorar ou vão piorar. Porque quem está no trono, quem está no controle, é Deus. Ele entendeu que Deus é soberano, que Deus está no controle de todas as coisas. Eu vi Deus no seu trono. Depois ele olhou para ele: ai de mim que sou um homem de lábios impuros, um pecador. Porque às vezes a pessoa
quer dar nota 10 para ele. Eu sou o cara, eu sou o bom, eu sou isso. Supervaloriza o seu passe. Quem faz isso se dá mal. E ele olhou, quando viu Deus no trono, ele também olhou para ele e viu a miséria que ele era. Estou devendo, e muito. E aí ele diz, e eu estou rodeado de homens de lábios impuros, pecadores. Ele podia ver toda a necessidade das pessoas que estavam ao seu redor. Meus irmãos, necessidade chama trabalho. Necessidade, então, chama obediência a Deus. Se eu estou vendo pessoas necessitadas, eu preciso olhar para Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, porque Deus disse lá dos céus, a quem enviarei? Quem irá por nós? É um grito que nós escutamos, quando queremos ajudar as outras pessoas, nós escutamos esse grito. Paulo tinha o desejo de evangelizar, e ele escutou um grito de noite, passa a Macedônia e nos ajuda, não queremos morrer e ir para o inferno. E o Isaías também escutou um grito que veio lá do templo, que veio lá do trono de Deus. Quem que vai? Quem que vai por nós? A quem vamos enviar? No jogo de empurra que nós temos, envia o pastor, ele é pago para isso. Ele recebe todo mês mesmo, envia ele. Envia o professor de escola dominical. Envia algum irmão do coral lá, porque ele só canta mesmo. Mais ou menos é assim que nós pensamos. Irmãos, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí ele se prontificou a cuidar. Quando ele disse, envia-me a mim, ele se prontificou a cuidar das coisas de Deus. E quando você cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidar de você. Por isso é muito importante você meditar. Será que eu não vou resolver nada? Estou vendo um monte de coisa ruim dentro de mim, que são os sintomas, e eu não tomo nenhuma providência. Estou vendo que estou cada vez mais longe de Deus e das pessoas que amam a Deus, não tomo nenhuma providência. Quer dizer, a crise faz morada. Então a pessoa tem que pensar, olha, a origem do problema é esse, está acontecendo isso, eu sei que isso está acontecendo por causa desse problema, eu quero resolver. Mas para resolver, precisa de uma solução espiritual. Dê uma solução espiritual na sua crise espiritual. Tente arrumar a sua vida. Procure fazer isso. Em nome de Jesus. Amém?